Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Tem coisa que quando acontece com a gente jovem, a gente não sabe nomear. Não sabe se é errado, não sabe se está exagerando, não sabe se é assim mesmo que funciona. A história de hoje é sobre quando a atenção vira controle e quando o carinho vira obsessão. Vem comigo com cuidado nessa história, porque essa aqui é séria. Quem mandou essa história pra gente foi a Brenda. A Brenda tinha 16 anos quando tudo começou e hoje ela tem 21. E ela quis contar porque demorou um tempo para entender o que tinha vivido e porque ela acha que mais gente precisa ouvir isso. Um amigo apresentou ela ao Gabriel quando ela estava no começo da adolescência. Ele tinha 18 anos, 2 anos mais velho que ela, o que na época parecia pouca coisa, mas olhando agora faz toda a diferença. Ela disse que no início o Gabriel parecia perfeito. Era educado, atencioso, sempre queria saber como foi o dia dela. Perguntava sobre as coisas que ela gostava, demonstrava um interesse genuíno, o que parecia raro. Porque quando você tem 16 anos, tá acostumada com meninos da sua idade que só querem algo superficial ou casual. Um cara que te olha nos olhos e te pergunta como você tá, parecia incrível. Eles saíram algumas vezes, conversaram bastante, mas nunca tiveram nada sério. A Brenda gostava dele como pessoa, achava ele legal, mas não sentia aquela faísca que faz a gente querer avançar. E ela foi sendo honesta sobre isso, do jeito que uma menina de 16 anos consegue ser. Só que com o tempo, as coisas foram ficando estranhas. Aquela atenção toda que no começo parecia tão boa foi mudando de formato. O Gabriel começou a querer saber tudo o tempo inteiro, não de um jeito carinhoso, mas de um jeito que sufocava. Onde ela estava, com quem, que horas ia chegar em casa, por que tinha demorado para responder. Cada saída dela virava uma série de perguntas que ela precisava justificar. Ele começou a querer participar de tudo, inclusive das saídas com as amigas dela. Quando ela dizia que não, ele questionava o porquê. Ficava insistindo, argumentando, tentando convencer. Quando ela saía, mesmo assim, ele queria se encontrar com ela depois, não importava a hora. E a Brenda sempre dizia que não, porque ela tinha 16 anos, tinha mãe em casa, tinha horário para chegar e não ficava até tarde na rua. O Gabriel não entendia isso, ou fingia não entender. Dizia que era de boa, que a mãe dele deixava ele ficar na rua quanto tempo ele quisesse, como se a realidade dele fosse a régua que todo mundo deveria seguir. Como se o limite dela fosse frescura, imaturidade, coisa de menina que não sabe se divertir. Gente, mãe é mãe e sua regra não vai ser a regra do seu amigo. Eu acho que é muito complicado isso e principalmente ela era muito nova. Eu acho que o mais natural é uma pessoa dessa idade não ter acesso à rua até tarde, né? Convenhamos. A gente vive num mundo muito perigoso. E esse caso aí também estava beirando aí uma red flag gigante, né? Vamos lá. Era um caso, assim, de se distanciar, mas pela idade dela, eu entendo que a cabeça não funcionava assim. Quem já foi um adolescente de 16 anos sabe que a gente não pensa muito bem nessas horas. Enfim, a Brenda foi tentando manter distância. E quanto mais distante a Brenda ficava, parecia que o Gabriel ficava mais perto. Ele começou a aparecer na porta da casa dela, sem avisar, do nada. Tocava a campainha, ficava lá esperando. Isso aconteceu várias vezes, em dias e horários diferentes, como se ele estivesse testando quando ela ia estar em casa ou se teria outra pessoa junto. Numa dessas vezes, a mãe da Brenda atendeu e disse que ela não estava. Ele não foi embora, insistiu em querer saber o endereço de onde ela estava para ele ir atrás. Pensa nisso por um segundo. Ele pediu o endereço de onde ela estava para a mãe dela, para ir atrás de uma menina de 16 anos, que já tinha deixado claro que não queria nada sério com ele. Gente, ele era maior de idade, ele já tinha 18 anos.
Eu sei que a distância aí não parece muito grande, mas ele era uma pessoa que já é considerada responsável aí, viu? Inclusive criminalmente. Eu ia na delegacia, mãe. Enfim, a mãe dela não deu, claro, mas o fato de ele ter pedido já diz tudo sobre o que estava acontecendo ali. E tem um detalhe bem perturbador nessas aparições dele na casa dela. Ela falou que ele morava em uma cidade vizinha da dela e ia para casa dela praticamente todos os dias de bicicleta. Esse trajeto levava cerca de 1 hora só para ele chegar, ou seja, 2 horas aí para ele ir e voltar. Uau! Ele costumava ir à noite, provavelmente porque é quando ele achava que ela estaria em casa. E ela sempre falava para a mãe dela mandar ele ir embora. Assim, né? Loucura, gente. Sim! Eu realmente não sei nem o que eu faria no caso dela, porque eu já estaria apavorada. É muito estranho, porque eles não tinham um relacionamento. O cara agia como se tivesse. E ela ainda era uma adolescente aí, eu ia ficar com muito medo. Eu sinceramente, eu ia conversar com minha mãe sobre isso pra ver se a gente conseguia resolver, né? Mas eu com certeza ficaria muito, muito apavorada. A Brenda foi se afastando com mais determinação. Parou de responder, foi cortando contato aos poucos, achando que ele ia entender o recado. Só que em vez dele recuar, ficou mais insistente, como se o afastamento dela fosse um desafio, uma barreira que ele precisava superar. Aí chegou o aniversário dela. Ela fez uma comemoração simples, num salão pequeno, chamou só as amigas mais próximas, não divulgou, não fez alarde nas redes sociais. Era uma festa íntima mesmo, daquelas que a gente faz mais para ter uma lembrança boa do que para aparecer. Só que, no meio dessa festa, ele apareceu. Sem convite, sem aviso, entrou no salão, ficou parado num canto e ficou olhando para ela. Sem cumprimentar ninguém, sem falar nada, só olhando. O clima mudou na hora. As amigas perceberam, ficaram desconfortáveis, ninguém sabia bem o que fazer porque ninguém queria estragar o aniversário da Brenda fazendo uma cena. Ele ficou lá por um tempo, olhando, e foi embora do mesmo jeito que chegou, sem dizer uma palavra. Gente, credo, muito esquisito, muito esquisito. Enfim, a festa continuou, mas o clima não voltou a ser o mesmo. E aí, no dia do aniversário dela mesmo, que não foi no dia da comemoração, ele postou um vídeo nas redes sociais, com várias fotos dela. Fotos que ele tinha guardado de momentos que ela nem sequer lembrava que tinham sido fotografados. Uau! Colocou tudo num vídeo público, com uma música ao fundo e um texto enorme dizendo que a amava, que não entendia por que ela tinha se afastado, que sentia a falta dela. Gente, fotos dela que ele tinha guardado num vídeo público, no dia do aniversário dela, sem pedir permissão, nem nada pra isso. Foi aí que a Brenda resolveu ser direta de uma vez. Falou com ele, disse claramente que não queria nada com ele, que a forma como ele estava agindo era estranha, invasiva, desconfortável e que ele precisava parar. Ela achou que aquilo ia resolver, mas não resolveu. Eu já teria ido na polícia, sinceramente. Não tem muito o que fazer nessa situação. Eu ia estar completamente apavorada. E eu teria pedido a ajuda da minha mãe. Nessa situação, com certeza, eu teria pedido a ajuda da minha mãe, porque eu nem sei se eu saberia o que fazer. Enfim, ele começou a comentar em absolutamente tudo que ela postava. Comentários longos, às vezes carinhosos, às vezes com um tom de cobrança, sempre constrangedores. Quando ela bloqueava, ele criava perfil novo e voltava. No WhatsApp, era a mesma coisa. Ela bloqueava o número dele, ele mandava mensagem de outro número.
do número da mãe, de parentes, de qualquer pessoa que emprestasse o celular. Era uma insistência que não tinha lógica, que não tinha fim, que parecia não ter limite. A Brenda bloqueou tudo o que foi possível bloquear. Todos os perfis que ela achava que eram dele, todos os números que ela reconhecia, mas sempre aparecia mais um. Era como tentar tapar o sol com a peneira. E aí, o medo chegou de verdade. Não aquele medo abstrato de sentir desconfortável, um medo concreto de não saber o que aquela pessoa era capaz de fazer, de não saber até onde ia. Ela contou tudo para a mãe, que até então sabia só de pequenas partes da situação, mas não do tamanho que tinha chegado. Quando ele apareceu de novo na porta da casa, a mãe foi quem enfrentou. Deixou muito claro que se aquilo não parasse ali, iam tomar medidas legais, que não era ameaça, era um aviso. Depois daquilo, ele sumiu. A vida seguiu, a Brenda cresceu, foi tocando a vida, construindo outras memórias, e aquele capítulo ele foi ficando para trás. Com o tempo, ela foi ficando sabendo por pessoas em comum que o Gabriel continuava com comportamentos problemáticos, inclusive episódios de roubar por impulso, o que pode estar ligado a alguma questão de saúde mental que nunca foi tratada. E o pior, ele culpava a Brenda pelos problemas da vida dele. Ainda dizia, anos depois, que nunca tinha conseguido amar ninguém como a amou. Anos depois, gente, ele ainda carregava aquilo como se fosse um amor não correspondido, como se ela realmente já tivesse gostado dele, como se o problema tivesse sido ela não dar a chance e não ele ter cruzado todos os limites possíveis aí, né? Como se não fosse ele que estivesse agindo como um psicopata, a palavra é essa, um psicopata. Aí chegou o ano passado. A Brenda estava com 20 anos. Tinha emprego, estava seguindo a vida e do nada apareceu uma conta nova visualizando o perfil dela no TikTok. Ela reconheceu os padrões, o jeito de interagir e percebeu que era ele. Dias depois, ele estava na porta do trabalho dela. A Brenda falou que aquilo deu um gatilho muito forte e que de repente ela tinha 16 anos de novo, com aquela sensação de ser vigiada e de não ter controle sobre isso. Porque não importava quanto tempo tinha passado, não importava que ela fosse adulta agora e soubesse se defender melhor. Ele ainda estava lá, aparentemente inofensivo, mas a gente nunca sabe do que as pessoas são capazes, né? Sim! Minha nota dessa história é 9, mas parece um filme de terror. Eu, sinceramente, ficaria apavorada, porque quando você é muito novo, você já não sabe lidar com essas coisas. E eu senti que ficou um pouco mal resolvido também, porque na época o certo seria ter feito um boletim de ocorrência, porque é uma situação muito séria mesmo. Muitas mulheres morrem por situações como essas, né, gente? Por um homem que parece inofensivo, tem um amor não correspondido, o final de um término, e de repente essa pessoa se sente no direito de tirar a vida de outra pessoa. Eu acho que o que faltou foi ter pedido uma medida protetiva. Hoje em dia a gente tem a Lei Maria da Penha que está aí e que inclusive cobre situações como essas. Então ela devia ter se protegido também. A gente sabe que o mundo não é perfeito e que poderia ter sido pior, sabe? Numa dessas situações dele ir até a porta dela, ele poderia ter feito alguma coisa. E é bem pesado essa história. Mas realmente, um filme de terror. Um filme de terror. Enfim, gente, ela encerra a história com uma fala que eu não vou tentar melhorar porque já tá perfeita do jeito que é. Na época, ela não percebeu logo que aquilo não era cuidado, era controle. Não era carinho, era obsessão. E ela também deixa um recado importante sobre a diferença de idade. 2 anos podem parecer
pouca coisa ali no papel, mas quando você tem 16 e a outra pessoa tem 18 anos, a mentalidade é muito diferente. E quando alguém usa essa diferença para pressionar, vigiar, invadir o espaço de um adolescente, isso tem um nome. Fiquem atentas aos sinais. Quando alguém começa a invadir seu espaço, aparecer sem ser chamado, querer saber de tudo, não aceitar um não, não é amor, gente. Nunca foi. Por hoje é isso. Se tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre0e9podcast@gmail.com. Vou repetir letra por letra. ENTRE número 0 número 9 podcast@gmail.com. Beijo e até a próxima. Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Estúdio.